A milionária aponta para ele no meio da festa e grita que ele roubou o colar de diamantes dela. Todos os convidados param e olham. Ela exige que seguranças revistem o faxineiro imediatamente. E ele sabe que não fez nada. Não tocou em colar nenhum. Então, ri por dentro, porque o que vai fazer agora é inacreditável. Mantenha calma enquanto ela grita acusações, enquanto os ricos ao redor concordam que óbvio foi o funcionário pobre, enquanto os seguranças se aproximam. E quando perguntam se ele aceita ser revistado, ele diz que sim, mas com uma condição: que as câmeras de segurança da festa sejam verificadas na frente de todos agora mesmo. E a mulher hesita por um segundo antes de concordar, achando que isso vai provar que ela está certa. Então trazem o laptop com acesso às câmeras, colocam na mesa, todos se juntam ao redor e quando começam a ver as gravações, descobrem algo que ninguém esperava. Mas para entender por que esse momento muda tudo, porque a acusação dela se vira completamente contra ela e principalmente quem realmente é esse homem que ela acabou de humilhar publicamente. Precisamos voltar e conhecer as histórias dessas pessoas. Então deixe seu like agora se você acredita em justiça. Se você já foi julgado pela aparência, se inscreva neste canal porque toda semana trago histórias que mostram porque nunca devemos julgar ninguém sem conhecer a verdade. E agora, vamos descobrir quem são essas pessoas e como chegaram naquele momento explosivo. Bruno tinha herdado uma rede de hotéis de luxo do pai que morreu 5 anos atrás. Eram 12 propriedades espalhadas pelo Brasil, cada uma valendo dezenas de milhões. Então, aos 35 anos, se viu bilionário administrando império hoteleiro. E poderia ter sido o típico herdeiro preguiçoso que deixa gerentes cuidarem de tudo enquanto gasta dinheiro em festas. Mas Bruno era diferente, porque o pai tinha o ensinado valores sólidos antes de morrer. Tinha dito que riqueza sem trabalho é vazia, que gerenciar bem significa conhecer cada aspecto do negócio e principalmente que você descobre o caráter real de uma empresa vendo como trata os funcionários mais baixos na hierarquia. Então, Bruno desenvolveu um hábito que mantinha secreto. Uma vez por ano, em cada hotel, passava uma semana trabalhando disfarçado como funcionário de limpeza ou manutenção, usando nome falso, uniforme comum. E ninguém além do diretor-geral sabia quem ele realmente era, e dessa forma via tudo, como gerentes. Tratavam funcionários quando pensavam que o dono não estava vendo. Quais hotéis tinham problemas de assédio ou abuso? Onde o treinamento era inadequado, onde precisava fazer mudanças e já tinha demitido 3 gerentes por maus tratos descobertos durante essas semanas disfarçadas. Então estava na segunda noite da semana testando o hotel mais luxuoso da rede em São Paulo, o Grand Hotel, que custava R$ 1.000 a diária mínima e recebia apenas clientes muito ricos. E naquela noite tinha uma gala beneficente no salão principal. Evento enorme com 300 convidados pagando R$ 10.000 por ingresso. Então precisavam de funcionários extras, então Bruno se ofereceu para ajudar e ficou circulando pelo salão durante a festa, recolhendo copos vazios, limpando superfícies, sendo completamente invisível para os convidados ricos que nem olhavam para funcionários, e foi observando tudo. Como alguns convidados estalavam dedos chamando garçons como cachorros, como uma mulher derramou champanhe de propósito e riu quando a garçonete teve que limpar. Como um homem fez comentário sexual para uma funcionária que claramente ficou desconfortável. E Bruno mentalmente anotava tudo para a reunião com gerência depois. Mas então aconteceu a situação com Patrícia.
Patrícia tinha 42 anos, tinha casado rico aos 20 com o empresário 30 anos mais velho. Passou 20 anos como esposa troféu. O marido morreu deixando fortuna para ela. E agora vivia de festas e ostentação. Gastava milhões em roupas e joias. Colecionava bolsas que custavam mais que carros. E tratava qualquer pessoa que considerava abaixo dela com crueldade casual. Para ela, funcionários não eram pessoas reais, eram objetos de conveniência. Então, naquela noite da gala, estava usando vestido vermelho de grife caríssimo, joias que valiam uma fortuna, incluindo colar de diamantes, avaliado em R$ 500 mil. E circulava pela festa, recebendo bajulação, porque todos sabiam que ela era rica. Mas a verdade que ninguém sabia é que Patrícia estava financeiramente quebrada. Tinha gastado toda a herança em luxos, devia milhões para bancos e fornecedores, e estava desesperada. Precisava de dinheiro rápido, mas não queria admitir que estava falida. Então não podia vender as joias abertamente porque seria humilhante, mas tinha bolado um plano. Ia fingir que uma das joias foi roubada, receber o seguro e depois vender a joia discretamente no mercado negro. Então, escolheu o colar de diamantes porque o seguro dele pagaria 800 mil, mais que o valor real. E durante a festa foi ao banheiro, tirou o colar, colocou na bolsa e voltou para o salão esperando o momento certo para causar drama. E quando viu Bruno passando perto dela, um funcionário comum de uniforme simples, pensou que era perfeito. Ninguém duvidaria que funcionário pobre roubou. Então, esperou ele se aproximar para recolher copos e gritou que ele tinha roubado o colar dela. 15 anos após a noite da gala, Bruno tinha 50 anos, ainda administrava ativamente a rede de hotéis que tinha crescido para 20 propriedades e ainda fazia os testes anuais disfarçados. Era tradição inquestionável agora e continuava descobrindo coisas, nem sempre tão dramáticas quanto aquela primeira situação, mas sempre valiosas. Sempre revelando áreas para melhoria, e tinha promovido aquela filosofia tão fortemente que outros empresários tinham começado a fazer similar. CEOs de redes de supermercados trabalhando disfarçados como caixas, diretores de hospitais trabalhando como maqueiros, executivos de companhias aéreas trabalhando como comissários. Todos descobrindo verdades sobre as organizações deles que não veriam de outra forma. Então, aquele conceito de liderança na linha de frente tinha se espalhado além da hospitalidade. Estava se tornando um movimento e Bruno estava feliz de ter sido parte de começar isso, ou pelo menos de popularizar, porque a ideia não era nova. Mas a execução consistente e o uso das descobertas para criar mudança real era relativamente raro. E ele tinha mostrado que era possível, então outros seguiram e coletivamente estavam mudando a cultura empresarial brasileira, tornando mais humana, mais focada em pessoas e não apenas em lucros. E os resultados provavam que aquilo funcionava. Empresas que tratavam funcionários bem tinham menos rotatividade, mais produtividade, melhor atendimento ao cliente. Então havia caso de negócios, claro, além do caso moral. E isso estava finalmente sendo reconhecido. A história da noite da gala ainda era contada. Tinha sido incluída em livros de gestão, em casos de estudo de escolas de negócios, e Bruno recebia ocasionalmente pedidos de estudantes querendo entrevistar ele para teses e dissertações sobre ética empresarial.
e sempre aceitava quando possível, porque educar próxima geração de líderes era investimento no futuro. Então passava horas conversando com esses jovens, respondendo perguntas, compartilhando não apenas a história principal, mas todas as pequenas histórias que vieram depois. E via entusiasmo nos olhos deles, via que estavam inspirados para fazer diferente, para construir empresas que valorizavam pessoas. E aquilo dava esperança, porque mudança real acontece quando nova geração decide fazer melhor que a anterior. Então, se ele conseguisse inspirar mesmo uma fração desses jovens a serem líderes éticos, o impacto continuaria por décadas. Seria legado que sobrevive ele. E quanto a Patrícia, Bruno tinha sabido por fontes que ela continuava trabalhando honestamente. Tinha sido promovida a gerente da loja depois de anos de trabalho dedicado. E estava aparentemente em paz com a vida muito mais simples. Tinha feito terapia para lidar com problemas que levaram àquela noite. Tinha reconhecido que arrogância e desespero financeiro a fizeram tomar decisão terrível e tinha trabalhado para se tornar pessoa diferente. Então a redenção era genuína e duradoura, e Bruno pensava que aquilo também era parte importante da história, porque punição sem possibilidade de redenção é apenas vingança, mas justiça real inclui chance de mudança. Então, quando contava a história em palestras, sempre incluía a parte sobre anos depois, sobre Patrícia voltando transformada, porque aquilo completava a narrativa. Mostrava que justiça funcionou, não apenas punindo, mas também criando oportunidade de aprendizado, e que é o que sistema de justiça deveria fazer sempre. Consequências, sim, mas também caminhos para a reabilitação, e ele havia facilitado aquilo, permitindo que ela ficasse no hotel anos depois, reconhecendo mudança genuína. E aquilo tinha fechado o círculo da história de forma satisfatória. E assim chegamos ao final dessa história sobre falsa acusação, justiça e transformação. Uma história que começou com humilhação pública e terminou com mudança cultural. Mas agora precisamos refletir sobre as lições profundas que essa história ensina. Lições sobre não julgar pela aparência, sobre defender inocentes, sobre criar sistemas justos e sobre possibilidade de redenção. A primeira lição crucial é sobre como nunca devemos julgar pessoas pela posição ou aparência. Todos naquele salão assumiram automaticamente que o funcionário pobre era culpado porque ele era funcionário e ela era rica. Ninguém questionou, ninguém pediu provas. E isso é preconceito de classe que acontece constantemente. Então a lição é: não faça suposições baseadas em quem tem mais dinheiro ou status. Em situações de acusação, sempre peça provas antes de julgar. Sempre dê benefício da dúvida para ambos os lados, porque julgar precipitadamente pode destruir vida de inocente. Então seja a pessoa que questiona, que pede evidências, que não segue a multidão em assumir culpa baseado em preconceito. A segunda lição é sobre importância de verificação. Bruno pediu para ver câmeras e isso salvou ele. Então a lição é: em mundo moderno, onde câmeras estão em toda parte, use isso a favor da verdade. Se você é acusado injustamente, peça para verificar gravações. Se você testemunha a acusação, não aceite palavra de ninguém. Peça provas verificáveis. E se você administra estabelecimento, tenha sistemas de verificação, não apenas para pegar culpados, mas principalmente para proteger inocentes. Porque câmeras de segurança protegem funcionários,
tanto quanto protegem propriedade. A terceira lição é sobre usar privilégio e poder para criar mudança. Bruno era bilionário, poderia simplesmente ter processado Patrícia e seguido em frente, mas escolheu usar aquele momento para criar mudanças sistêmicas, para melhorar proteções para todos os funcionários, para falar publicamente sobre problema. Então a lição é: se você tem qualquer tipo de poder, use para fazer bem. Use para criar mudanças que beneficiem outros, não apenas a si mesmo. Porque poder sem responsabilidade social é desperdício. Então use sua posição, seus recursos, sua voz para fazer diferença real. A quarta lição é sobre o valor de conhecer seu negócio do chão para cima. Bruno fazia aqueles testes disfarçados e descobria verdades que nunca descobriria de outra forma. Então a lição é: se você é líder, gerente, dono de negócio, não fique apenas em escritório. Vá para a linha de frente. Veja como é fazer trabalhos diferentes. Converse com funcionários de todos os níveis e realmente escute, porque você vai descobrir problemas e oportunidades que dados e relatórios nunca mostrarão. E isso te torna líder melhor e empresa melhor. A quinta lição é sobre consequências de falsas acusações. Patrícia perdeu tudo, não porque Bruno foi vingativo, mas porque ações têm consequências. Ela tentou destruir vida de inocente para ganho próprio e a verdade veio à tona. Então a lição é: não faça falsas acusações, não minta sobre outros, não tente se beneficiar destruindo inocentes, porque além de ser moralmente errado, vivemos em um mundo conectado onde verdade frequentemente emerge. E consequências podem ser devastadoras. Então, sempre seja honesto. Sempre diga a verdade, porque mentiras podem te destruir. A sexta lição é sobre possibilidade de redenção. Patrícia mudou genuinamente ao longo dos anos. Enfrentou consequências, aprendeu, transformou e Bruno reconheceu aquilo. Na lição é: todos merecem chance de mudar, se mudança for genuína. Não significa esquecer o que fizeram. Não significa que não haja consequências. Mas significa reconhecer quando alguém fez trabalho real de se transformar e não bloqueá-los permanentemente de qualquer oportunidade. Porque redenção é possível e valiosa. E sociedade que não permite redenção é sociedade que cria apenas desesperança. A última lição é sobre como momentos ruins podem se tornar catalisadores para bem maior. Aquela noite horrível de acusação falsa acabou criando mudanças que beneficiaram milhares de trabalhadores por anos. Então a lição é: quando algo ruim acontece, você pode escolher o que fazer com aquilo. Pode deixar te destruir ou pode transformar em combustível para mudança positiva. Não é fácil e não justifica o mal original, mas dá significado ao sofrimento. Transforma trauma em propósito, e isso é poderoso. Então, quando você enfrenta injustiça, considere como pode usar aquela experiência para criar algo bom, para ajudar outros, para mudar sistemas. Agora eu pergunto: você julga pessoas pela aparência ou posição? Você pede provas antes de acreditar em acusações. Você usa qualquer poder que tem para fazer bem. Você conhece seu trabalho de todos os ângulos. Você entende que ações têm consequências. Você permite redenção para quem genuinamente muda. Você transforma experiências ruins em mudança positiva. Porque essas escolhas definem não apenas que tipo de pessoa você é,
mas que tipo de mundo você ajuda a criar. Se esta história te impactou, se você entendeu a importância de não julgar e de buscar verdade, deixe seu like agora. Compartilhe com pessoas, especialmente líderes e gerentes, que precisam aprender essas lições. Se inscreva neste canal para mais histórias que te fazem pensar sobre justiça e ética. Comente aqui embaixo, me conta. Você já foi julgado injustamente pela aparência? Você já defendeu alguém quando multidão estava contra? Você acredita em redenção, porque quando compartilhamos isso, criamos comunidade de pessoas comprometidas com justiça e verdade. E lembre-se sempre, não julgue pela aparência. Sempre peça provas. Use poder para fazer bem. Conheça trabalho de todos os ângulos. Entenda consequências. Permita redenção genuína. E transforme ruim em bom, porque essas são escolhas que separam pessoas que apenas existem de pessoas que fazem diferença real. Até a próxima história. 5 anos depois da noite da gala, a história ainda era lembrada. Tinha virado quase lenda urbana no setor de hospitalidade. Era contada em treinamentos de hotéis ao redor do país. E Bruno tinha se tornado figura conhecida não apenas como bilionário, mas como empresário que realmente se importava com funcionários. Então, era frequentemente entrevistado em revistas de negócios, convidado para comitês de ética empresarial. E recebia dezenas de e-mails por semana de funcionários de outros estabelecimentos, contando histórias de abuso e perguntando conselhos. E ele respondia pessoalmente sempre que podia. Às vezes, oferecia empregos para pessoas que estavam em situações ruins e criou fundo para ajudar trabalhadores de hospitalidade com questões legais quando enfrentavam acusações falsas ou abusos. Então, o impacto daquele momento continuava se expandindo. Uma decisão de fazer teste disfarçado tinha revelado um problema. A resposta a esse problema tinha criado mudanças, e aquelas mudanças estavam beneficiando milhares de pessoas. E quando Bruno pensava nisso, pensava em como facilmente poderia ter revelado a identidade imediatamente quando Patrícia acusou ele, poderia ter evitado toda a situação. Mas então não teria visto a verdade sobre como funcionários eram tratados. Não teria o motivado a fazer mudanças reais. Então, de forma estranha, estava grato por ter acontecido. Óbvio que preferiria que Patrícia não tivesse tentado destruí-lo. Mas já que aconteceu, pelo menos resultou em algo positivo. E isso era tudo que podia pedir. Transformar experiência ruim em mudança boa. E continuou fazendo os testes anuais disfarçados. Era ritual agora. Toda a equipe sabia que acontecia, mas nunca sabia quando. Então, mantinham padrões altos sempre, porque qualquer funcionário novo podia ser o dono. E aquela incerteza criava cultura de respeito. Porque se você trata todos bem, não precisa se preocupar com quem é quem. E os hotéis prosperaram sob essa filosofia. Taxas de ocupação sempre altas, avaliações online excelentes. Funcionários felizes que ficavam anos em vez de meses. E tudo porque Bruno tinha aprendido aquela lição do pai, que você descobre caráter de organização vendo como trata pessoas no nível mais baixo. Então foi lá e viu pessoalmente. E quando descobriu problemas, não ignorou, consertou e continuou consertando constantemente. Porque criar boa cultura não é evento único, é compromisso constante. E ele estava comprometido.
Uma noite, 7 anos depois do incidente original, Bruno estava em outro teste anual, dessa vez como porteiro no Hotel do Rio, e uma mulher entrou. Ele não reconheceu imediatamente, mas ela o reconheceu e ficou surpreso quando percebeu que era Patrícia, mais velha, sem maquiagem cara, roupa simples, carregando mala pequena. E ela hesitou quando o viu, provavelmente esperando que ele a mandasse embora. Mas Bruno apenas cumprimentou profissionalmente e perguntou se podia ajudar com a bagagem. E ela disse nervosa que tinha reserva, que sabia que tinha sido banida, mas que aquilo era há anos e ela tinha mudado. Estava trabalhando honestamente há anos, tinha juntado dinheiro para tirar férias pequenas e estava pedindo uma chance. E Bruno viu a sinceridade genuína. Viu alguém realmente diferente da mulher arrogante de 7 anos atrás. Então disse que ia verificar. Ligou para a gerência do próprio hotel e explicou a situação. E o gerente, que conhecia a história, perguntou o que Bruno queria fazer. E Bruno disse para aceitar a reserva. Todo mundo merece segunda chance, especialmente quando demonstrou mudança real. Então Patrícia foi admitida. E durante os 3 dias que ficou ali, Bruno a observou discretamente. Ainda estava no papel de porteiro, então ela não sabia que ele tinha permitido. E viu que ela tratava todos os funcionários com respeito. Dizia por favor e obrigado. Deixou gorjeta generosa, apesar de claramente ter dinheiro limitado. E no último dia, quando estava fazendo check-out, disse para a recepcionista que tinha sido estadia maravilhosa e que estava grata por terem dado a chance. E quando saiu, Bruno parou disfarçado e pensou que talvez aquela parte da história também precisava ser contada. A parte sobre redenção, sobre como pessoas podem mudar quando enfrentam consequências e escolhem aprender. Então decidiu que em futura palestra contaria não apenas sobre a acusação e a justiça, mas também sobre anos depois, quando a mesma pessoa voltou transformada. Por quê? Histórias completas são melhores que histórias simplificadas de vilão e herói. Vida real é mais complicada. Pessoas ruins podem se tornar melhores se quiserem e trabalharem nisso. E reconhecer mudança genuína é tão importante quanto punir má ação. Então aquela história que começou com acusação falsa em festa luxuosa tinha se tornado algo maior. Tinha se tornado sobre justiça, sim, mas também sobre cultura organizacional, sobre dignidade no trabalho, sobre consequências de ações e, finalmente, sobre possibilidade de redenção. E todas essas camadas faziam ela a história que valia ser contada e recontada. 10 anos depois da noite original da gala, Bruno estava fazendo palestra em conferência internacional de hotelaria em São Paulo. Havia 3.000 pessoas na plateia, empresários de dezenas de países. E ele contava a história completa, incluindo a parte da redenção de Patrícia. E a reação da plateia era poderosa. Alguns choravam, muitos tomavam notas freneticamente. E quando terminou a palestra, teve fila de 1 hora de pessoas querendo falar com ele, querendo compartilhar histórias próprias, querendo implementar programas similares nos estabelecimentos deles. E ele percebeu que aquele momento de 10 anos atrás ainda estava criando ondas. Ainda estava mudando como pessoas pensavam sobre tratamento de funcionários. E a história continuaria sendo contada, continuaria inspirando mudanças. Então o impacto era literalmente mensurável, porque você nunca sabe quantas pessoas são influenciadas por quantas pessoas que foram influenciadas originalmente. É efeito cascata
que continua indefinidamente. E aquela noite na gala, que tinha sido tão negativa no momento, tinha se tornado catalisador para tanto bem que Bruno não conseguia nem calcular completamente. E quando voltou para casa depois da conferência e se sentou no escritório, olhou para o retrato do pai na parede e agradeceu silenciosamente pelo conselho de décadas atrás sobre conhecer negócio do chão para cima, sobre descobrir caráter vendo como tratam os de baixo, porque seguir aquele conselho tinha o levado àquele momento transformador que mudou tudo. E o pai estaria orgulhoso não apenas do sucesso financeiro, mas principalmente do impacto ético, porque aquilo era legado real. Aquilo era o que importava. Não apenas construir império, mas construir império que fazia as coisas certas, que tratava pessoas com dignidade, que criava mudança positiva. E aquele era o objetivo desde o começo, desde a primeira vez que colocou uniforme de funcionário e trabalhou lado a lado com a equipe, vendo o mundo pela perspectiva deles, então continuaria. Fazendo isso, continuaria os testes anuais, continuaria usando a plataforma para falar sobre dignidade no trabalho, continuaria sendo voz para trabalhadores que frequentemente não tinham voz, e aquilo era privilégio e responsabilidade, e ele não ia desperdiçar. Nos anos seguintes, a rede de hotéis continuou crescendo, não apenas em número, mas em reputação. Ganharam prêmios por melhor tratamento de funcionários, por inovação em políticas de trabalho, por ética empresarial. E aqueles prêmios atraíram atenção, então mais empresas começaram a copiar as políticas. A hospitalidade brasileira como um todo começou a melhorar padrões de tratamento de funcionários. E enquanto ainda havia muito progresso necessário, a mudança estava acontecendo, lentamente, mas consistentemente. E parte disso era porque Bruno tinha transformado seu momento de quase injustiça em plataforma para a mudança. Então, quando jovens empresários pediam conselhos sobre como construir negócios éticos, ele sempre voltava àquela história. Contava sobre a noite da gala, sobre Patrícia, sobre a acusação, sobre revelar a identidade, sobre as consequências e, eventualmente, sobre a redenção. E dizia que a lição não era apenas sobre punir o mal, mas sobre construir sistemas que previnem mal de acontecer, sobre criar culturas onde funcionários são protegidos, onde acusações são questionadas, onde dignidade é garantida, e que isso requer esforço constante, requer liderança que realmente se importa, requer disposição de fazer o difícil, de desafiar normas, de defender o certo, mesmo quando inconveniente, e que se você consegue fazer isso consistentemente, cria algo que vale mais que dinheiro, cria legado que continua além de você, cria mudança que afeta gerações. E isso era o que realmente importava no final, não o tamanho da conta bancária, mas o tamanho do impacto positivo. O salão inteiro parou quando Patrícia gritou, "Ladrão!" Todos viraram para ver, e ela apontou dramaticamente para Bruno, dizendo que ele tinha passado perto dela e quando olhou de novo, o colar tinha sumido. Que obviamente foi ele que roubou enquanto ela estava distraída. E os convidados ao redor imediatamente concordaram. Começaram a falar que tinha que chamar a polícia, que funcionários não deviam estar tão perto dos convidados, que o hotel devia ter mais cuidado com quem contrata. E Bruno ficou ali parado, segurando a bandeja com copos vazios. E podia facilmente ter revelado quem era naquele momento. Podia ter dito que era o dono e acabado com aquilo.
mas decidiu não fazer porque queria ver até onde ia. Queria ver se alguém ia defendê-lo ou questionar a acusação. Se algum gerente ia pedir provas antes de assumir culpa. Então ficou calmo e disse que não tinha pego colar nenhum. E Patrícia ficou ainda mais indignada, dizendo que ele estava chamando ela de mentirosa, que o colar valia uma fortuna, e Bruno respondeu tranquilamente que então deviam verificar as câmaras de segurança porque o salão todo era filmado e sugeriu que fizessem isso ali mesmo, na frente de todos, para resolver rápido. E viu a hesitação no rosto de Patrícia. Durou apenas uma fração de segundo, mas ele viu e soube naquele momento que ela estava mentindo, que não tinha havido roubo nenhum, mas ela concordou achando que podia blefar ou que as câmaras não mostrariam nada conclusivo. Então, o gerente do hotel foi buscar o laptop com acesso a um sistema de câmaras. Trouxe, colocou em uma mesa e todos se aglomeraram ao redor. 300 pessoas curiosas querendo ver o funcionário ser desmascarado. E começaram a passar as gravações dos últimos 20 minutos. E viram Patrícia circulando com o colar. Viram ela ir ao banheiro. E quando ampliaram a imagem, viram claramente ela tirando o colar e colocando na bolsa. Viram ela voltar ao salão sem o colar. Viram ela observando o Bruno trabalhando. Viram ela se posicionar perto dele propositalmente e viram ela gritar a acusação. E o silêncio que caiu no salão foi absoluto. Todos tinham visto, não tinha como negar. Ela tinha deliberadamente armado uma situação para acusar o inocente. E Patrícia ficou branca. Tentou dizer que tinha sido engano, que talvez tivesse guardado o colar sem perceber. Mas ninguém acreditou, porque as imagens eram claras demais. E alguns convidados começaram a murmurar indignados. E Bruno finalmente falou. Disse calmamente que gostaria de fazer algumas perguntas. Primeira, por que ela faria algo assim? Segunda, se ia admitir que mentiu. E terceira, se ia pedir desculpas públicas. E Patrícia, em vez de mostrar vergonha ou arrependimento, ficou furiosa. Gritou que ele era apenas um funcionário, que não tinha direito de questioná-la, que ela ia processar o hotel por humilhação. E foi quando Bruno decidiu que era hora. Então disse tranquilamente para ela e para todos os presentes. Disse que, na verdade, ele não era apenas um funcionário. Era o dono de todos os 12 hotéis da rede, incluindo aquele. E apresentou o documento de identidade que tinha no bolso, provando. E o choque foi visível em cada rosto no salão. O gerente, que sabia da identidade dele, ficou pálido, percebendo que deveria ter intervindo antes. Patrícia ficou em pânico absoluto, entendendo que tinha acusado falsamente um bilionário na frente de 300 testemunhas. E Bruno continuou calmamente. Disse que fazia aqueles testes de vez em quando para ver como funcionários eram tratados, que queria ver se sua equipe defenderia um colega injustamente acusado. E estava extremamente decepcionado, porque ninguém tinha questionado. Todos assumiram automaticamente que o funcionário pobre era culpado. E agora tinha algumas decisões a tomar. Primeiro, Patrícia estava permanentemente banida de todos os hotéis da rede. Segundo ele, ia processar ela por difamação e tentativa de fraude. Terceiro, ia revisar completamente os protocolos de segurança e treinamento porque aquela situação nunca deveria ter acontecido. E finalmente ia fazer reunião com todos os funcionários para deixar claro que deviam reportar qualquer abuso ou acusação falsa imediatamente.
e Patrícia tentou implorar dizendo que foi mal entendido. Mas Bruno disse que tinha 300 testemunhas e câmeras provando exatamente o que aconteceu. Que ela propositalmente tentou destruir a vida de um inocente para fraudar seguro e que enfrentaria consequências legais completas. Então chamou segurança e a escoltou para fora junto com a bolsa onde o colar estava. E o salão continuou em silêncio chocado. E Bruno se virou para os convidados e disse que a festa podia continuar, mas que esperava que todos tivessem aprendido algo sobre não julgar pessoas pela aparência ou posição. E lentamente as conversas recomeçaram, mas o clima tinha mudado completamente. As pessoas olhavam para funcionários com mais respeito agora. Tratavam garçons com mais educação. E Bruno sabia que a lição tinha sido dura, mas necessária. Nos dias seguintes, o vídeo da situação vazou. Alguém tinha filmado com o celular e postou nas redes sociais. E viralizou massivamente. Milhões de visualizações, milhares de comentários, e a reação pública foi esmagadoramente contra Patrícia. As pessoas estavam furiosas com a tentativa dela de arruinar um inocente, com a arrogância, com o classismo, e começaram a investigar quem ela era. Descobriram que estava financeiramente quebrada, apesar da ostentação. Descobriram outras histórias de como tinha tratado mal funcionários em restaurantes e lojas. E a reputação dela foi destruída completamente. Nenhum estabelecimento chique queria mais ela como cliente, porque virou tóxico ter associação. Os amigos ricos se afastaram, porque associação com escândalo era ruim para a imagem. E ela acabou tendo que se mudar para outra cidade, tentando recomeçar longe dos holofotes. E quanto ao processo que Bruno moveu, foi liquidado rápido porque as provas eram irrefutáveis. Ela foi condenada a pagar indenização por danos morais, mesmo sendo a ele que era bilionário, e Bruno doou todo o valor para a organização que ajudava trabalhadores vítimas de abuso e difamação. Porque, para ele, não era sobre dinheiro, era sobre princípio. Era sobre estabelecer que acusar falsamente alguém tem consequências. E a história teve impacto maior que apenas aquele caso individual. Outros hotéis e estabelecimentos de luxo começaram a revisar políticas de proteção a funcionários. Alguns implementaram treinamentos obrigatórios sobre respeito e não discriminação. Alguns criaram canais anônimos para funcionários reportarem abusos. E o próprio Bruno usou a atenção que o caso gerou para falar publicamente sobre tratamento de trabalhadores. Deu entrevistas para jornais e programas falando sobre por que fazia os testes disfarçado, sobre o que descobria e sobre como empresas precisam proteger funcionários de abusos. E virou espécie de ativista acidental. Passou a ser convidado para palestras em conferências de hotelaria e turismo e sempre contava aquela história como exemplo de por que cultura organizacional importa, de por que treinar equipe para tratar todos com dignidade não é apenas moralmente certo, mas também bom para negócios. Porque clientes que abusam de funcionários são clientes que você não quer. E estabelecimentos que protegem funcionários têm equipes mais leais e produtivas. Então, o incidente ruim acabou criando mudança positiva. E Bruno continuou fazendo os testes anuais disfarçado, mas agora com equipes treinadas para questionar acusações e proteger colegas. Então, quando testou hotéis nos anos seguintes e criou situações similares propositalmente para ver como reagiam, ficou satisfeito que gerentes e colegas defendiam o acusado e pediam provas antes de assumir culpa.
provando que o treinamento funcionou. 3 anos depois do incidente, Bruno estava em reunião com gerentes de todos os 2 hotéis, revisando o performance anual. E trouxe à tona aquele caso de novo. Usou como exemplo de ensino. Mostrou o vídeo para gerentes novos, que não estavam lá na época, e explicou porquê que aquilo não podia nunca mais acontecer. Porque um funcionário deles tinha sido acusado falsamente na frente de centenas de pessoas e ninguém da equipe defendeu. Todos assumiram culpa. E aquilo era inaceitável. Então implementou política onde qualquer acusação contra funcionário precisava ser tratada com ceticismo saudável até que provas fossem apresentadas. Onde funcionários tinham direito à representação de gerência antes de qualquer revista ou interrogação, e onde clientes que fizessem acusações falsas seriam banidos e potencialmente processados. E aquelas políticas se tornaram parte da cultura da empresa. Foram incluídas em material de treinamento, em código de conduta e se tornaram parte da identidade da marca. Então os hotéis começaram a ser conhecidos não apenas por luxo, mas também por ética, por tratarem funcionários com dignidade, e aquilo atraiu não apenas melhores funcionários, mas também melhores clientes. Porque pessoas decentes querem frequentar estabelecimentos que fazem as coisas certas. Então, paradoxalmente, o incidente que começou como tentativa de destruir um funcionário inocente acabou fortalecendo a empresa enormemente. E quanto a Patrícia, Bruno soube por terceiros que ela tinha perdido absolutamente tudo. A casa foi retomada por banco, as joias foram vendidas para pagar dívidas e ela estava trabalhando, ironicamente, como vendedora em loja de departamento. Não posição gerencial, mas vendedora de chão mesmo. E pela primeira vez na vida, estava experimentando como era ser tratada como funcionário comum. Como era ser invisível para clientes ricos. Como era receber ordens e aguentar grosseria. E Bruno não sentiu satisfação com a queda dela. Sentiu apenas que justiça tinha sido feita. Ela não tinha sido punida além do que merecia. Tinha simplesmente perdido privilégios que usava para abusar de outros. E agora estava vivendo como a maioria das pessoas vive, trabalhando honestamente. E talvez aquela experiência a ensinasse empatia, que claramente não tinha antes. Então, quando um conhecido perguntou se Bruno não achava que ela tinha sofrido demais, ele respondeu que ela estava sofrendo consequências das próprias ações, que ele não fez nada além de revelar a verdade, e que se ela aprendesse alguma coisa com aquilo, seria bônus, mas não era responsabilidade dele educar uma mulher de 40 e tantos anos sobre não ser cruel.